Vamos ouvir então a coletiva convocada pelo presidente do Guarani, Marcos Ruiz. Ouvindo, Zé, o presidente Olei, portanto, até nos esperou para a gente iniciar aqui a coletiva com o presidente do Guarani, agradecendo a todos os companheiros. Já abrindo aqui a entrevista com o presidente. Presidente, o senhor quer primeiro fazer um comunicado para depois abrir a entrevista, é isso? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Se me permitir uma pequena introdução. Hoje é um dia triste, né, para a torcida bugrina. Eu, antes de ser presidente, sou torcedor, então sei o que a torcida está passando. Então estou aqui para me desculpar perante a torcida e assumir toda a responsabilidade e os erros que aconteceram. Estou isentando a comissão técnica, estou isentando o superintendente de futebol, o conselho de administração está sempre à frente das decisões maiores do Guarani e não foi diferente. Então hoje que eu quero deixar claro que a responsabilidade, a culpa pelos erros que aconteceram são meus e daqui para frente a gente vai assumir uma postura diferenciada, né? A nossa ideia é a manutenção da comissão técnica. Amanhã eu converso com o Ademir, que está viajando no Rio de Janeiro, junto com a família, e com o Lucas Andrino, né? E deixar bem claro também, na hora da decisão entre um atleta escolhido pelo treinador, um atleta escolhido pela superintendência, e que haja um escolhido pelo conselho de administração, eu não acredito que chegue a esse ponto, mas para deixar claro para o torcedor bugrino, a decisão vai prevalecer o que o conselho de administração escolher. Não vamos passar mais pelaquela situação de atleta do treinador, atleta da superintendência. Os atletas são do Guarani. E deixar claro também que nós consideramos que foi um bom trabalho, obviamente que não conseguimos o acesso, que é o que nós estávamos prevendo, mas em consequência disso, quero deixar muito claro que o trabalho foi feito com os pés no chão. Dentro do Guarani tem possibilidade de arcar e está honrando dentro do mês, e uma coisa muito clara também, que não tem esquema. Hoje dentro do Guarani, o dinheiro que entra é para pagar funcionário, a folha, atleta e comissão. Não, hoje o que o atleta foi contratado e está em contrato para receber, ele não tem que repassar percentual nem para a comissão, muito menos para dirigente. Presidente, o senhor saiu da arquibancada e hoje o senhor comanda um dos principais times do país. Está com crise financeira, mas é ainda. Por que acontece sempre isto aqui no Brinco? Perante a um público grande, ele não consegue o objetivo. Perde a classificação sempre em casa. Historicamente é assim, presidente. Eu lamento, né? No meu ponto de vista, aí como torcedor, eu acredito que o time se preocupou com a Ferroviária. Eu acho que o foco foi Ferroviária e acabamos esquecendo que o Velo Clube se faria presente, né? Agora, para vocês verem, ficou evidenciado, Guarani, a torcida presente, ratificando e demonstrando que realmente é a maior do interior do país e fez a parte dela. Eu acho que, infelizmente, o elenco não correspondeu do jeito que nós estávamos esperando. O Ademir Fonseca também com problema de família, eu acredito que isso acaba comprometendo também. Não duvido, nem coloco em questão, nem em xeque a competência, tanto que a nossa intenção é a manutenção da comissão técnica. Só que, infelizmente, nós poderíamos jogar mais 3 dias que o Guarani não faria gol naquele sábado. Olha, pelo que você falou, então, o maior erro foi permitir que o Marcelo Veiga trouxesse os jogadores que ele queria, que já levou em outros clubes, em alguns deu resultado, em muitos não. Esse foi o maior erro, então. Eu acho que o maior erro foi assim, não que nós tenhamos entregue a chave para o treinador, mas obviamente quando vem um treinador, ele tem que trazer pessoas que são do meio dele, que ele tem conhecimento e confiança, né? Então nós acreditamos até que um pouco mais. Eu acho que o erro maior foi não ter tirado antes, né? Não ter tomado essa medida anteriormente. Olhei, você falou sobre a superintendência de futebol, no caso o Lucas Andrino, e até vou explicar o porquê da pergunta, um vídeo que acabou vazando, inclusive nas redes sociais, e para muitos torcedores do Guarani, então essa deve ser uma pergunta feita pelo próprio torcedor. Do Arthur Eugênio, que a gente sabe tem um bom relacionamento com vocês, dizendo ao Lucas Andrino para que ele peça a demissão, porque ele é o único culpado pela montagem ruim do elenco. Qual que é o posicionamento do presidente em relação a esse vídeo? Eu vejo, respeito à opinião do Arthur, né, como jornalista, como advogado, principalmente como colaborador, porque está ajudando sim desde que nós começamos a competição. A gente se reúne constantemente, é um conhecedor nato, não precisa nem falar sobre isso, do futebol, mas a decisão é tomada dentro do Conselho de Administração e nós estamos primando pela manutenção porque houve um planejamento, né? E tem todo um trabalho ainda durante esse curso da Série C que nós temos que colocar em prática. Então também não podemos, num primeiro momento, descartar e achar que o Lucas errou totalmente nas suas
contratações junto com o Marcelo e junto com o Conselho de Administração. Deixar claro também que quando houve as decisões, o Conselho participou, então ele não é o único responsável. Por isso que eu estou assumindo a responsabilidade e ainda acredito no projeto dele, que junto com diretoria e comissão técnica, acredito que nós vamos conseguir o acesso para a Série B sem se comprometer, com os pés no chão. Acredito até que teremos que reduzir a folha salarial, mas hoje nós já temos uma base, né? O Lucas, junto com o Marcelo e o apoio do Conselho de Administração, trouxeram, se eu não me engano, 24, 25 atletas. O elenco do Guarani contava com Fumagalli, Carpini e Watson. E o Vitor Hugo também, que estava acabando de subir. Então foi João Vitor, praticamente 25 atletas contratados. E hoje nós já temos uma lista, fizemos uma reunião com o Conselho de Administração, com colaboração do Dr. Palmeiron e outros pares nossos que estão sempre nos auxiliando. E já temos aí uma lista aí de 10 a 11 atletas que não mostraram produtividade, não renderam o que esperávamos e serão dispensados. E aí você até falou, né, Orley, que pretende reduzir a folha salarial. Por exemplo, a gente sabe que alguns atletas, os salários são elevados. Cito, Nunes, Neneca, Malaquias, Cris. São atletas que serão observados nesse sentido que você colocou? Além da falta de produtividade, a questão salarial. Isso é importante, que nós temos uma previsão orçamentária, temos que honrá-la. Hoje, inclusive, tem uma assembleia. Aproveito a oportunidade para convocar os associados, que é para a apresentação do balanço, e nós temos que honrar e cumprir. Então, aquele que estiver dentro do patamar do Guarani, dentro dessa viabilidade de redução salarial, independente de nome, vai ser mantido. Qual foi o grande erro no campeonato? Eu vejo que não ter trocado no momento oportuno. Você acha em Ribeirão Preto contra o Comercial, ali seria a hora certa. Acho que faltou aí, não vou dizer pulso forte, porque o estatuto nos amarra. A gente não pode fazer também, tomar a medida que quer, a hora que quer e como desejamos, né? Existe a necessidade de uma reunião, e para você reunir, juntar 7 ou no mínimo 4 que o estatuto exige, isso toma tempo. Cada um tem os seus compromissos, os seus afazeres, com exceção minha, que estou aqui praticamente todos os dias. O Carlos Queiroz e o Assis, os demais têm as suas atividades. Não que o Carlos Queiroz não tenha, quanto menos o Assis. Só que o Assis é aposentado, o Carlos Queiroz é profissional liberal, e que eles conseguem administrar a situação. Então eu vejo que a falha maior foi não ter decidido literalmente no jogo de Ribeirão Preto. Presidente, só dando sequência a essa pergunta, a gente recebeu uma notícia, né, lá em Ribeirão Preto, já que o senhor voltou nesse assunto, de que quando o senhor entrou no vestiário, a intenção do presidente, da figura do presidente, era que o Marcelo realmente saísse do comando do Guarani. Mas o presidente foi convencido pelos pares de que naquele momento, se o Marcelo saísse, poderia desestabilizar o grupo. Primeiro, se essa informação é verdade, que naquele dia o senhor tinha demitido o Marcelo. Realmente procede, o meu ponto de vista era esse. Pelo momento eu vi que o Guarani não tinha um padrão, nós percebíamos, né, que dependia só de jogadas aéreas em cima do Fumagalli. O Fumagalli sendo anulado não tinha outra jogada ou uma nova estratégia. Geralmente trocava o Nunes pelo Ricardo, óbvio, né, o 6 por meia dúzia. Só que aí nós somos um conselho de administração. Como eu disse, o estatuto nos amarra, nós temos que tomar decisão em conjunto e após reunião. Então, posteriormente, após a reunião, nós assumimos essa postura. Por isso que eu estou assumindo a responsabilidade na condição de presidente. Mas realmente procede a sua informação, Marquinhos. Você falou que não haver um consenso entre treinador, superintendente e conselho de administração na contratação de jogador, quem decide é o conselho. A gente sabe que há essa hierarquia, mas não fica um pouco de descrédito o cara que teoricamente teria que entender de futebol e da montagem do time, que é o superintendente, não ter talvez esse poder? Eu digo que nós não estamos nem dando poder ou tirando poder. Eu digo que o Guarani tem que ter atletas contratados que representem o Guarani, e não o Lucas, muito menos o treinador e muito menos a diretoria. Então, por isso que eu disse, se acontecer, caso aconteça, né, quem fala com propriedade do futebol são as pessoas que estão direcionadas no futebol e que têm competência para tanto. Mas nós, dentro do Conselho de Administração, nas nossas reuniões, nós também vislumbramos e queremos o melhor para o Guarani. Então, na dúvida entre a decisão do superintendente ou até mesmo da comissão técnica e do Conselho de Administração, prevalecerá a do Conselho, porque é a que fica responsável. Somos seres humanos, estamos de passagem por honrar essa situação, e a decisão vai ser o que o Conselho escolher e achar melhor para o Guarani. Olhei, mudando um pouquinho de assunto para a parte imobiliária, né? A gente sabe que houve a reunião com a Maxion, aquela proposta que a Maxion já fez, o Guarani vai apresentar uma relação daquilo que precisa. O próprio Palmeiron, em entrevista no sábado, disse que o Guarani já tem uma outra proposta, inclusive uma proposta melhor, e que está, inclusive, na mão da juíza. Procede?
O que acontece é que foi feita uma proposta anteriormente, né, que está caminhando paralelo ao Justiça do Trabalho, mas isso depende de anulação dessa arrematação que vem da MMG Gold, que é do grupo Magnum. A gente considera ela que seja melhor, porque embora o valor no montante de 81 milhões, embora seja menor do que o 105 da Maxon, ela vislumbra pagamento imediato das ações trabalhistas, ele abrindo mão dos recursos, consequentemente com o aval do Guarani, que também abriria mão, ele pagaria as trabalhistas a partir de já, né, sendo aprovada essa proposta, daria um patrocínio para o Guarani de R$360 mil por 5 anos e pagaria não só o leiloeiro, mas como também os 2,5 milhões da dívida tributária, o que evitaria o leilão da Justiça Federal. Então nós entendemos que dessa forma seria uma condição salutar para o Guarani. Por quê? Daríamos entrada no projeto imobiliário, trabalharíamos no mesmo sentido que foi aprovado em Assembleia o projeto e, consequentemente, o Guarani estaria tendo, seria uma antecipação no que diz respeito a essa proposta da Magnum. Por que esse valor dela chega a ser mais? Porque a proposta da Maxon de 105 milhões é 30 agora, que já foi depositado e já pagou o leiloeiro. Mas os outros 6 milhões parece que serão pagos em 24 parcelas após trânsito e julgado de todas as decisões que estão correndo, né? Isso sem levar em consideração que existe um agravo de instrumento na Justiça Federal. Então, se ela está pagando 6 milhões a partir de tudo isso resolvido, que pode perdurar anos, e a colocação dela é sem juros e correção, tendo 1,6 de juros na Justiça do Trabalho, os 30 milhões dela sanaria aí metade praticamente dos quase 70 que nós devemos, o Guarani ficaria com esses 35 ou 40 devendo, que daqui 3, 4, 5 anos viraria 80. Então o Guarani vê que realmente a proposta da MMG Gold é melhor, porém estamos fazendo um memorando com as necessidades mínimas e as premissas necessárias para o Guarani se manter de pé e com as portas abertas, tendo por base a boa vontade e a receptividade da Justiça do Trabalho. Duas questões, presidente. A primeira, quanto tempo leva esse final de processo? E segunda questão, quem tem poder de definição desse cenário todo? A Justiça ou o Guarani? No que diz respeito ao tempo, né, a Justiça do Trabalho já assinou com uma data e um período de 1 ano, o que nós respeitamos, mas não concordamos. Eu, antes do leilão, realmente já falei que isso aí perduraria 10, também não vai chegar a isso, mas estaremos no meio do caminho. No meio do caminho, porque um embargo, a arrematação pode ser julgado agora de pronto, porque é competência da Justiça do Trabalho, mas aí um recurso posterior no tribunal, um agravo de petição, pode perdurar em mais 1 ano e meio, 2. E depois existe a possibilidade ainda de um recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Então nós prevemos aí no meio do caminho, né, entre um que foi falado pelo Trabalho, entre 10 que foi comentado pelo Guarani, no meio do caminho. Mas nós não vislumbramos isso, a gente quer resolver agora. O Guarani hoje tem o poder do diálogo, né? Está tendo a boa vontade da Justiça do Trabalho, mas decidir o que é melhor para nós já não depende só do Guarani. Agora, presidente, ainda por conta dessa situação, a reunião com o Grupo Maxon, daqui mais ou menos 18 dias, o Guarani já tem pelo menos uma base daquilo que pedirá nessa reunião? Nós já fizemos uma reunião ontem, Martins, extraordinária, entre o grupo, entre os pares que colaboram, que estão no dia a dia do Guarani. O Guarani precisa hoje, no mínimo, de uma arena, proporcionalmente a de Araraquara, seja feita de forma modular, que possa começar aí com 5, 7, 10, até um montante de capacidade de 20 mil, que é o que o Guarani se sentiria confortável e daria até para disputar uma Sul-Americana, inclusive uma Libertadores de América, que é o sonho do Guarani. Tem que ter o seu CT, tem que ter o seu clube, né? No projeto da Magnum foi apresentado no passado e nós temos o projeto, um CT em torno de 25 a 30 milhões e um clube nesse mesmo potencial. Já digo hoje que um clube aqui ao lado, nós temos o terreno da prefeitura, um clube de 7 a 10 milhões seria razoável e um CT nas mesmas proporções seria muito bem-vindo. Então, quer dizer, o Guarani também não vai pressionar, o Guarani não está em condições de exigir, mas pode, no mínimo, demonstrar e passar o mínimo que nós precisamos. E, com certeza, um aporte financeiro aí na condição, seja ele de patrocínio, seja na condição de antecipação, ele precisa para poder viver o seu dia a dia. Tá bom. Bom, Zé, uma parte aí da entrevista do presidente Orley, aqui na sala de imprensa, né, o presidente está falando agora da questão imobiliária, assunto que foi abordado amplamente com o presidente do Conselho no sábado, o doutor Palmeirão Mendes Filho.